Este é o Correspondente Médica e quem ligou a TV agora deve estar se perguntando por onde anda o doutor Fernando Gomes, que está com a gente todas as manhãs, né? O doutor vai curtir férias, mas a gente vai continuar falando sobre saúde com excelência, porque a doutora Stephanie Risch vai participar com a gente pelas próximas semanas. Ela que é médica formada pela Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, no Espírito Santo, e trabalha na área há quase 9 anos. É especialista em cardiologia. Atualmente, ela atende como cardiologista no Hospital Vila Nova Star, faz parte da equipe de transplantes cardíacos do Hospital Sírio-Libanês e ela também é assistente de cardio-oncologia no Instituto do Coração, aqui em São Paulo. Doutora, seja sempre muito bem-vinda aqui na CNN. Obrigada, Muriel. Bom dia para você. Bom dia. Vamos seguir então, lembrando que você sempre pode participar usando a hashtag Correspondente Médica agora, ou então pelo Instagram da CNN Brasil. E o nosso primeiro assunto de hoje é sobre uma pesquisa que tentou relacionar a obesidade com a deficiência de testosterona em homens. Esse estudo foi feito pela Universidade Estadual de Feira Santana, na Bahia, e mostrou que a obesidade é a principal causa da queda dos níveis de testosterona em homens. E a gente conversou com o coordenador desse estudo, o urologista José Bessa Júnior, e ele explicou um pouquinho as descobertas. Vamos ver. Historicamente, atribui-se a queda da testosterona ao envelhecimento. E como mensagem importante do nosso estudo, nós não podemos demonstrar essa diferença. A idade dos homens com e sem deficiência de testosterona foi a mesma, mas o que nos chamou a atenção e um achado muito marcante foi que a obesidade esteve fortemente associada à queda dos níveis de testosterona em qualquer faixa etária. Homens obesos, com cintura abdominal maior que 110 centímetros, têm 5 vezes mais chance de ter deficiência de testosterona que os homens magros. Então, como mensagem mais importante é que todos os esforços devem ser feitos para evitar a obesidade. O doutor José Bessa já nos mostrou um pouquinho sobre os resultados, mas, doutor, eu gostaria que você mostrasse para a gente como que foi feita essa pesquisa e também os resultados de modo geral para a gente entender melhor. Perfeito, vamos lá, você que está assistindo para acompanhar. Foram selecionados 3.500 homens, pacientes homens, da idade entre 45 e 64 anos. E o que descobriu? Qual foi o resultado desse estudo? Que os pacientes obesos tinham 5 vezes mais chance de apresentar deficiência da testosterona. Ou seja, Muriel, tem uma testosterona abaixo em torno de 300. Por quê? A gente sabe, tem alguns motivos que geram isso. Por exemplo, a célula gordurosa, quando ela está inchada, ou seja, o paciente obeso, ele tem uma conversão no próprio tecido gorduroso, como se funcionasse inclusive como uma glândula. Pega a testosterona e converte em estrogênio, que é o hormônio feminino. Além disso, tem também o distúrbio da glândula da hipófise, que é a glândula que mais coordena a produção dos hormônios do nosso organismo. Então, por esses dois motivos, a gente entende por que a obesidade traz a redução do nível de testosterona nos homens obesos. Agora, o que é a testosterona, doutora? Testosterona é um hormônio masculino produzido principalmente pela próstata. As mulheres também têm, muito em menor número, mas tem também. E ela baixa pode trazer diversos problemas, como cansaço. A própria testosterona baixa causa obesidade. A obesidade pode causar testosterona baixa e a testosterona baixa também causa obesidade. Então acaba que vira um ciclo vicioso. Fora isso, redução de pelos, redução às vezes da libido, redução da reprodutibilidade, ou seja, o paciente não fica tão fértil como ele seria se tivesse uma testosterona alta. Fora isso, às vezes fica com o peito um pouco maior, que é o que a gente chama de ginecomastia. Então, a testosterona baixa pode acarretar diversos problemas. Então, são vários problemas que podem causar, então, se a testosterona estiver baixa. Agora, explica pra gente por que é importante descobrir essa relação da testosterona com a obesidade. Eu acho, inclusive, animadora, porque uma vez que a gente descobre que a obesidade é causa de déficit de testosterona, e a gente entende, já tem estudo científico para isso, que um paciente que também emagrece, aumenta o nível de testosterona, fica ainda mais animador o paciente emagrecer, porque às vezes ele não precisa de fazer uma reposição. Sim. O próprio hábito de ter uma vida saudável, de emagrecer, vai fazer com que o nível de testosterona volte a se elevar. Então, de uma certa forma, você muda o estilo de vida e não precisa tomar nenhuma reposição, nenhum tipo de reposição. E como que as pessoas, doutora, podem evitar a obesidade? O essencial tem que ser sempre relembrado, né, Muriel? Sim. Evitar fritura, evitar comer doce, praticar atividade física, ter uma boa noite de sono, porque inclusive os pacientes gordinhos que acabam roncando, isso gera inclusive o que a gente chama da famosa apneia do sono. E um sono ruim
a pessoa acaba também engordando. Então, assim, são inúmeras as coisas que a gente tem que fazer para emagrecer. Então, uma mudança de estilo de vida é sempre necessária. Ela geralmente está ligada à genética, à obesidade ou não necessariamente? Não necessariamente. A gente sabe que tem umas famílias que têm um perfil do paciente ser um pouquinho mais gordinho, minha família tende, mas não existe isso. Você vai ver que gente que passa fome não consegue ser gorda. Então, assim, a parte genética influencia, sim, mas a comida é um cálculo, o que entra e o que você gasta. É um cálculo metabólico, é uma taxa metabólica. Então, assim, comer menos e principalmente quem está com sobrepeso, uma obesidade, e gastar mais, funciona. Esse cálculo não é difícil dar errado. Claro que existem algumas doenças, hipotireoidismo e outras coisas que acarretam numa obesidade e o paciente tem mais dificuldade de emagrecer, sim. A gente tem que identificar. Por isso que, se tem alguma dificuldade, tem oportunidade de procurar um médico, faça isso. É importante sempre, com relação à obesidade, sempre estar em contato com médicos, acompanhando a questão da saúde. Quem tem obesidade, por exemplo, né, doutora? Com certeza. Junto da obesidade, a gente sabe que vem a síndrome metabólica, que é o quê? O colesterol alto, baixo, o triglicerídeo alto, o açúcar alto, a hipertensão. E a gente já sabe que isso tudo acarreta inúmeros problemas. Pode ocasionar, qual que é o fim disso? O fim disso é infarto, derrame cerebral, uma qualidade de vida pior. Então, a gente sempre tem que tentar controlar e resolver a obesidade, e tratá-la realmente como uma doença quando ela vem com outros males. E agora vem outro caminho, que é a testosterona. Controlar a testosterona também já pode ajudar nisso, né? Com certeza. A gente vai agora para o próximo assunto, o nosso próximo tema, porque um estudo feito na Alemanha analisou a importância da meditação para a redução do estresse. E os pesquisadores analisaram fios de cabelos dos voluntários participantes para saber a quantidade de cortisol acumulada. Lembrando que o cortisol é uma substância relacionada ao estresse, e aí chegou à conclusão de que exercícios de meditação diminuem a quantidade dessa substância no corpo. Primeiro, doutor, o que é o cortisol? Ele é produzido pelo nosso corpo em quais situações específicas? Perfeito. Muriel, o cortisol é um hormônio produzido na glândula que fica em cima do rim. E esse hormônio, ele é o quê? Ele é o hormônio do estresse. Claro que ninguém tem que ter cortisol zero, mas o que a gente entende é que durante o dia, amanhã, tem inclusive o ciclo que a gente controla. O cortisol é comum que de manhã ele esteja mais alto e com o passar dos dias ele vai reduzindo. Não quer dizer que tem uma taxa, um número específico, meu cortisol está acima de tanto, estou estressado. Não é isso. Mas o paciente que sempre está tenso, estressado, tende a não ter essa redução com o passar do dia e à noite também não reduz o cortisol. Então é como se fosse um paciente que vive extremamente estressado. Entende? Então, no começo do dia, geralmente fica mais alto. Mais elevado. Por que isso acontece? É bom? Isso é bom, porque é um sinal, você fica mais, é como se você ficasse mais atento a tudo que acontece. Inclusive, ele estimula e controla o mecanismo de imunidade. Então, o cortisol em certo nível, ele é adequado. A gente não pode ter ele persistentemente elevado, e isso acarreta males. Por isso, às vezes, é bom meditar, por exemplo, pela manhã. Com certeza. Com certeza. Tem alguma relação? Tem, mas às vezes, principalmente à noite, tem aqueles pacientes que são muito ligados, que não conseguem sair do celular, sair do Instagram, sair do WhatsApp. Por quê? O cortisol tinha que estar mais baixo, ele está ali. O nosso cérebro, ele precisa descansar. Hoje em dia, a gente não descansa, Muriel. Sim. A gente está no computador, a gente está com a televisão ligada, está dando comida para o filho, está atendendo o telefone, está esperando alguém. Então, o nosso cérebro está sobrecarregado. E quando a gente fala da meditação, ele, na verdade, é a atenção plena, que é o que a gente fala do mindfulness, que está na moda agora. O que é essa atenção plena? É um mito você falar da multitarefa, o próprio nome diz. Uma pessoa, um paciente, qualquer ser humano, ele não consegue ter atenção compartilhada. A atenção ela é alternada. Ou eu estou no computador, a televisão está ligada, eu estou até ouvindo, mas eu não estou focada. Aí vem uma coisa que me chamou atenção, eu vou olhar para a televisão, daí eu desviei meu foco. Até eu voltar para o meu foco porque eu estou fazendo, eu já perdi. E a meditação é como se ela regulasse várias vias que te faz voltar, inclusive, com um foco mais rápido. Os benefícios são pelo menos mais de 5. Reduz a ansiedade, previne e trata a depressão, inclusive melhora a satisfação corporal, melhora a imunidade. Então, o que traz esse estudo, né? Porque as pessoas que praticam a meditação, elas já entendem que faz bem. Só que quando a gente precisa... Hoje, tudo medicina baseada em evidência, a gente precisa de estudo, precisa de dado. E vem o dado, vem o cortisol que a gente identificou, que aqueles pacientes que fazem meditação têm um cortisol realmente mais baixo com o passar dos anos. E o estudo que você citou, os pacientes faziam essa meditação por 3 meses. Só que a gente sabe que às vezes uma semana já é o suficiente.
Então, assim, experimenta fazer meditação. Sem dúvida. E como é que funciona? Quando que a taxa do cortisol fica alto e pode gerar um estresse? Como é que funciona isso? O que a pessoa pode fazer a partir disso, então? E qual que é a taxa considerada alta de cortisol também? O cortisol normal é em torno de 10 a 25. Sim. De manhã a gente entende que os níveis podem variar até 25, a gente entende que à noite e com o passar das horas, o cortisol tem que reduzir abaixo de 10. Isso é um organismo normal. Quando o paciente mantém essas taxas elevadas por consistência, inclusive ele foi ver o estudo, viu nos últimos 3 meses. Então, essa análise retrospectiva mostrou que o paciente tem uma taxa em média elevada. Não tem eu não doso vou dosar meu cortisol no sangue agora, está alto, estou estressado. Não é isso. Mas um paciente que tem uma média elevada com o passar das semanas, isso indica um nível de estresse elevado. Doutora, a gente vai agora para o próximo assunto. Porque, com a proximidade do verão, o Ministério da Saúde está alertando para a possibilidade do aumento de ocorrência de meningites virais. Segundo os dados mais recentes do SUS, o Brasil registrou mais de 265 mil casos de meningite, isso entre 2007 e 2020, e quase metade desses casos foram causados por vírus, exatamente os que mais preocupam nessa época do ano. Por isso é importante a gente entender melhor essa doença. Doutora, vamos lá, começar do zero, do básico. Explica pra gente aqui no telão quais são os tipos de meningite e quais são os sintomas dessa doença. Perfeito, para você entender de casa. Existem vários tipos de meningite, a gente dá nome de acordo com o agente que causa essa inflamação na membrana. Sim. Tudo que é it é inflamação. Então, você tem meningite, inflamação das meninges. Meninges é essa camada que reveste desde o cérebro até a coluna espinhal. Então, quando você tem inflamação causada por bactéria, você está diante de quê? De uma meningite bacteriana. Se for um vírus que causou, meningite viral. Fungo, meningite fúngica. Se for algum outro parasita, uma meningite por algum parasita específico, o que a gente chama de eosinofílica. E além disso, às vezes não é causada por nenhum desses agentes, e um próprio câncer, uma doença autoimune, gera uma inflamação que acaba inflamando também as meninges. Então, esses são os principais. E os principais sintomas: febre, dor de cabeça, rigidez de nuca. Às vezes a rigidez de nuca é tamanha que o paciente não consegue encostar o queixo no próprio peito. Náusea. Quadros mais graves, pode cursar com crise convulsiva. E lembrar, um sinal de alerta: surgiu manchas vermelhas no corpo, quer dizer que a meningite está se espalhando. Aí, alerta máximo. Certo. Agora, algum desses tipos pode ser mais perigoso, como, por exemplo, com essas manchas no corpo? Pode sim, Muriel. A bacteriana, principalmente aquela causada pelo meningococo, que é a bactéria chamada Neisseria meningitidis. Ela pode, inclusive, causar uma forma mais extensa, disseminada, que chama doença meningocócica, que é essa justamente que eu alertei a todos, com manchas vermelhas. E as sequelas dela, quando não tratada de forma imediata, pode ser desde surdez, cegueira, retardo mental e amputação das pernas. Então, é realmente grave. É realmente grave, doutora. E como é que ela é transmitida nesses casos? É como se fosse uma gripe, tá? Cuidado de higiene básica a gente sempre tem que ter. Tossir com a mão na frente da boca, sempre ter o hábito de lavar a mão, principalmente na época de coronavírus aí, a gente acaba estando com mais máscara, lavando a mão com mais frequência, isso vale também para proteger contra a meningite. E, claro, as vacinas, né? As vacinas, elas protegem principalmente da forma grave, que é a bacteriana. E no posto de saúde a gente já tem disponível. Você que é pai ou responsável por alguma criança, não esqueça de levá-la ao posto. Tem as primeira e segunda dose, com 3 meses e 5 meses, um reforço com 12 meses e um segundo reforço de 11 a 14 anos. Doutor, e como que a gente pode descobrir a meningite? Esses sintomas, eles são mais sérios, mas tem algum sintoma que pode começar do início, assim, que seja mais leve, ou não necessariamente? Eles já começam fortes, assim como, por exemplo, na febre, rigidez na nuca? Não, inclusive os sintomas de todas são meio parecidos, por isso a importância de suspeitar e fazer o diagnóstico rápido para a gente tratar. Porque o início pode ser uma febre com dor de cabeça. Quantas pessoas não sentem febre e dor de cabeça, né? Eu estou com meningite. Agora, quando já começa a cursar com rigidez na nuca, às vezes vômito, muita sonolência, distúrbio, inclusive a pessoa às vezes não lembra das coisas, como se fosse um quadro de amnésia, e a convulsão, isso é sinal de alerta máximo. Certo, já tem que procurar um médico imediatamente. Imediatamente, até para fazer o diagnóstico e a gente conseguir tratar de forma específica. E o tratamento, doutora, como é que ele é feito? Por exemplo, na meningite viral,
não tem um antiviral específico. Até tem, se for o herpes, por exemplo, a gente tem remédio específico. Mas, de forma geral, se for na meningite viral, você vai dar tratamento sintomático para melhorar a dor com analgésico, diminuir a temperatura com antitérmico e fazer com que essa pessoa, ou criança, ou idoso, consiga se alimentar, comer bem e passar aquele período de maneira mais tranquila. Já a bacteriana, que é a mais grave, tem um tratamento antibiótico específico, inclusive, em alguns casos, usa corticoide. Doutora, você falava pouco sobre a vacinação, né? Ela nos protege 100% contra a meningite? 100% não, porque nem todas são causadas pela meningite bacteriana, né? Sim. E, na verdade, o que, por exemplo, a gente tem no posto é o que da forma mais grave, que é o meningococo. Ela protege. O que a gente chama da proteção, os estudos mostram que é em torno de 98% a 100%. Então, é uma imunidade excelente. Só que lembrar que tem outras bactérias que a vacina não pega e tem os vírus e outros fungo, parasita. Então, tem a vacinação é fundamental, mas óbvio que as medidas, que não digo nem básicas, mas as essenciais, elas têm que ser relembradas sempre. E todo mundo pode se vacinar? Todo mundo pode se vacinar. Perfeito, doutora, muito obrigada pela participação. Amanhã a gente se vê, pode ser? Pode ser, eu que agradeço. Obrigada e um bom dia. Esse foi mais um quadro do Correspondente Médica.